Graça e paz, igreja. Amém. Confesso aos irmãos que estou maravilhado, maravilhado mesmo com tudo que tenho presenciado nesta noite, a nossa união de homens e também as uniões convidadas, cada mensagem mais linda que outra, a participação e mais, num mundo tão tenebroso, no mundo que a Bíblia diz jaz do maligno, tantos homens firmes e constantes, com compromisso com Deus, cantando, porque para chegar aqui, para cantar, tem que ensaiar, tem que se preparar, homens comprometidos, eu imagino, com a igreja, com a sua igreja, com a escola dominical, com o evangelismo, enfim, uma obra, e nesta noite vem para cá, atendendo nosso convite, em plena quarta-feira, dia de semana, e a igreja tão bonita, e tantos irmãos, eu me sinto muito feliz e agradecido a Deus. Vamos direto ao ponto, porque a hora ela está ali apontando que já avança, e eu acredito que a gente antes de meia-noite termina. Antes de meia-noite, amém, irmãos? Não fique preocupado, não quero sair daqui depois de meia-noite não, antes a gente termina. Então hoje é festa e está tudo tranquilo. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo de número 58, que é a nossa divisa, é um texto que vem sendo lido bastante durante esses dias, aqui com a União Masculina e EBT, e a nossa alegria, os colegas pastores, sinto-me feliz, honrados com a presença de vocês, sei que não é fácil, os pastores, mas estão aqui, nossa gratidão. Vamos lá, primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios, capítulo número 15 e o verso de número 58, vai chegar, ok? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, em algumas traduções, constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Obrigado, a Deus, porque Tu és um Deus que tem prazer em recompensar. O Senhor já tem nos abençoado tanto, Pai. O Senhor tem nos dado a Tua graça, que é melhor que a vida. O Senhor já nos perdoou os nossos pecados, ó Pai. Hoje nós temos acesso a Ti pela presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, porque na Tua palavra tantas e tantas promessas. Promessas, ó Deus, do perdão, promessa da salvação e promessa da eternidade. Mas ainda a Tua palavra diz que o nosso trabalho, nós que somos, ó Deus, obreiros da Tua seara, o nosso trabalho não é vão em Ti. O Senhor tem nos recompensado, sobretudo com a Tua paz, a paz que excede a todo entendimento. Hoje, nesta noite, estamos aqui agradecidos, porque o Senhor tem sempre sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e Tu és o socorro da Tua igreja, socorro de cada homem, num tempo das aflições. Ajuda-nos, ó Deus, a entender, ó Pai, a Tua palavra, o que o Senhor colocou no meu coração. Fala conosco, no nome do Senhor Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Muito bem. O apóstolo Paulo, o homem de Deus, a metade do Novo Testamento foi escrito por esse gigante, um dos maiores missionários, sem sombra de dúvida, do Novo Testamento, pela sua vida, pela sua alegria de servir, até pelo seu chamado. Foi o homem que perseguiu a igreja de Cristo, foi o homem que colocou tantos cristãos na prisão, mas foi o homem que teve um encontro glorioso com Jesus Cristo e mudou tudo na sua vida. É esse Paulo que diz que quem está em Cristo, após ele ter essa experiência, ele diz que é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Meus irmãos, e essa carta especialmente, a carta que o apóstolo Paulo escrevendo a esta igreja, lá em Coríntios, é uma carta chamada, uma carta com dificuldade. Uma igreja talvez conhecida como uma igreja a problemas, igreja de muitos conflitos, uma igreja que
realmente chegou a distanciar daquilo que Deus projetou para a vida do seu povo. E Paulo, escrevendo essa carta, no capítulo 58, no capítulo 15, verso 58, é como se fosse uma conclusão, dizendo: portanto, meus irmãos, ele falando especificamente para essa igreja. Inclusive ele escreveu 2 cartas, Paulo, e aqui nesta primeira carta, ele enfrentou algumas dificuldades com os irmãos desta igreja, mas ele era um missionário, um homem de Deus, que tinha revelação, que buscava a presença do Senhor, e ele entendia que Deus, ele pode mudar, fazer tudo novo, tornar uma nova criatura. E quando eu vejo esse tema sugerido pelos homens, firmes e constantes, era assim que Paulo vivia, mas ele também trazia essa mensagem para a igreja, já que a igreja de Coríntios, a igreja estava oscilando na fé, uma igreja que cometendo alguns deslizes, né? E ele exorta essa igreja a ter unidade, porque essa igreja estava dividida. Felizmente, uma igreja dividida. No primeiro capítulo, no capítulo 1, ele faz uma exortação à santidade. No capítulo 1 e o versículo 10, ele diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Capítulo 1, o versículo 10, a gente já vai entender que trata-se de uma igreja dividida, uma igreja que realmente estava vamos dizer, não estava agradando a Deus. E Paulo fala que estava havendo divisões, e ele diz assim, que essa igreja seja inteiramente unida, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado, uma das famílias daquela igreja, ele diz da casa de Cloé, que há contenda entre vós. Então, logo no capítulo inicial, depois da saudação, Paulo já apresenta e identifica uma dificuldade naquela igreja. Seja firme e constante. Parece que a igreja nem estava firme, e também a gente parece entender que ela também não estava constante ainda na disposição do serviço ao Senhor. Meus irmãos, eu confesso que apesar de conhecer bastante esse texto, quando a gente faz uma leitura, a gente vai perceber, por exemplo, que no capítulo número 15, o apóstolo Paulo ele está tratando sobre a ressurreição, exatamente a ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição também. E ele fala que se Cristo não ressuscitasse, vã seria a nossa pregação, inútil seria a nossa fé, e nós estaríamos ainda em nossos pecados. O contexto imediato, Paulo fala que em Cristo nós somos vencedores, aliás, mais do que vencedores, quando a igreja olhar para Cristo, e ele apresenta, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo apresentando Bíblia, apresentando a mensagem de Cristo, que Cristo havia morrido, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e fala da ressurreição. Então, no contexto geral, Paulo fala que Cristo é a ressurreição e que Cristo é a primícia dos que dormem. Então, esse contexto imediato. Mas, analisando, não é o que Paulo fala a respeito dos ressurretos, daqueles que terão seus corpos transformados, o corpo já corrupto vai se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal, da imortalidade. O tempo todo dessa primeira carta, ele trata desse assunto. Mas quando a gente observa, quando a gente vê Paulo falando sobre essa transformação a partir da vinda de Cristo, Paulo, ele está falando também, de uma forma geral, de toda a carta também, aos crentes ser realmente firmes em Cristo. E como eu falei, a igreja com muita dificuldade. Os irmãos sabem que havia problema de divisão na igreja, sabedoria mais mundana, carnalidade, tudo havia naquela igreja, imoralidade na igreja, levando crente a tribunal, fornicação, casamento e do divórcio, carnes oferecidas a ídolos, papel que homens e mulheres deveriam ter na igreja de Cristo,
Alguns que chegavam na ceia do Senhor não se comportavam bem, e foi necessário o apóstolo Paulo exortar aquela igreja a, quando vir para a casa do Senhor, ter um comportamento que realmente fosse digno de estar na presença de Deus. Eu não vos louvo, porque quando vocês se reúnem, não é para melhor, é para pior. Então eu fico pensando, já no primeiro século, o apóstolo Paulo falando para aquela igreja, e eu fico pensando, meus queridos irmãos, fazendo uma aplicação imediata, como está as nossas igrejas, como está as nossas uniões, estamos realmente unidos? Porque a mensagem de Cristo é que a igreja deve ser unida, porque quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa é a ideia central. Inclusive a nossa igreja tem um tema permanente: igreja unida, igreja feliz. E a gente vê nessa igreja justamente o oposto. E Paulo fala de tantas outras coisas. Até ele fala sobre o amor. Quem não conhece a 1 Coríntios capítulo 13, Paulo disse assim para aquela igreja: eu podia falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse testemunho, se eu não tivesse amor. Me parece que Paulo diz que aquela igreja tinha todos os dons, mas havia dificuldade na prática deles. Então ainda hoje a gente precisa refletir sobre isso. E quando eu estava lendo, Paulo ainda fala sobre a questão das línguas que existiam naquela igreja, e ele chegou também a doutrinar aquela igreja, falando sobre ensino errado, sobre a ressurreição dos mortos, coleta para santos, de forma, irmãos, que nessa primeira carta os assuntos são diversos. E Paulo, depois de tratar de todos eles, e eu fiquei muito impressionado, no capítulo de número 3, talvez um pouco o texto, o tempo não permite a gente adentrar mais no texto, mas me chamou a atenção: dissensões demonstra a falta de espiritualidade. Uma igreja desunida não mostra unidade, não mostra realmente espiritualidade. No capítulo 3 ele diz o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, e não dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Uma igreja carnal. Essa era a identidade daquela igreja. Porquanto havendo entre vós ciúmes, será que isso acontece ainda hoje nas igrejas? O irmão que tem ciúmes do outro? Não é? Havendo entre vós não apenas ciúmes, contendas. Eu faço uma pergunta: será que só era um assunto, essa situação que acontecia só na igreja de Coríntios? Ou será que acontece nas igrejas de hoje? Ciúme, contendas, disse-me disse. Não é assim, sois carnais? Vocês andam segundo o homem, não segundo a Deus. Veja que Paulo começa a tratar desse assunto nos seus primeiros capítulos. Quando alguém diz: eu sou de Paulo, mas havia também ali Apolo. Outro dizia assim: eu sou de Apolo. Não é evidente que ainda estáis segundo homens? A igreja não é para glorificar nem a Paulo nem a Apolo, mas a igreja deve glorificar quem? A Jesus. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Mas havia preferências. Ainda Paulo diz: quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um de vós. Essa palavra é bem conhecida. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento à união masculina, quem dá crescimento à igreja, quem é? É Deus. É Deus que faz com a igreja que cresça. Então, meus irmãos, a gente vai ver também, não só esse tema, a gente não vai explorar muito, a questão da impureza e da imoralidade também dentro das igrejas. Havia já naquele tempo muitas pessoas que queriam trazer o mundo para dentro da igreja. Queria ser crente, queria cantar no coral, queria fazer a parte da igreja, mas também queria fazer parte do mundo. E Paulo disse que isso não era possível. Paulo disse que não deveria ser assim. E Paulo censurou aquela igreja duramente. Porque é crente na igreja, mas lá fora tem um comportamento que não agrada a Deus. Será que isso acontece hoje? Muitas vezes é gentil com a esposa na igreja, é uma bênção, mas em casa com a esposa não é. E Paulo vai tratar desse assunto. Parece que na igreja estava firme e às vezes em casa não estava constante.
Esse assunto é impossível não ventilar, não falar, visto que Paulo trata desse assunto com a igreja. Às vezes o linguajar lá fora é um, dentro da igreja é outro. E alguém já disse que o lugar mais fácil de ser crente é na igreja. É paz do Senhor, é glória a Deus, é cada Bíblia maior do que a outra, não é? Mas quando sai da casa do Senhor, às vezes não chega nem em casa, num caminho, no carro, já começa a briga. Deus está presente aqui. E Deus, Ele estava usando o apóstolo Paulo para tratar desses assuntos, porque é tudo muito bonito, é tudo lindo. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? Muitos são chamados, e diz assim, nem todos que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de Deus. E sobre esse tema, ninguém tratou mais do que esse tema do que Jesus Cristo. Ele diz lá no Sermão da Montanha, talvez o discurso maior de Jesus Cristo. Ele diz, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, eu compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E na rocha está firme. Diga assim, estou firme na rocha. Mas a gente só vai estar firme na rocha se a gente ouvir a palavra e cumprir. E parece que a igreja de Corinto não estava firme. Às vezes era uma firmeza momentânea, passageira, mas logo caía, elevando e caindo. E Paulo disse assim, não, infelizmente, irmãos, está assustando o que a gente está vendo hoje no mundo. Muitas pessoas que se dizem cristãos, mas vivem no meio de pessoas fazendo coisas piores. Veja o que é que Paulo diz aqui, capítulo 5, verso 1, de 1 Coríntios. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Veja que Paulo estava estranhando que nem no mundo estava acontecendo isso, mas tinha esse expediente dentro da igreja. E ele disse, e contudo andais vós exoberbecidos, e não chegaste nem a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultrajem praticou. Está valendo tudo. O importante é estar ali, o importante é dar o dinheiro, dar dizimar, como se isso fosse mais importante. Mas Jesus Cristo não pensou assim. Ele disse, antes de você colocar sua oferta, vai te reconciliar primeiro com teu, e depois você coloca. Então a igreja de Corinto, podemos dizer que estava vendo tudo isso, e não estava firme essa igreja não estava constante. A gente pode dizer palavra, pode cantar hino, pode fazer tudo, mas se a gente não tiver uma vida em comunhão com Deus, isso realmente vai entristecer o Espírito Santo. Então, meus irmãos, quando a gente lê esta carta, a gente vai descobrir muitas situações, mas o apóstolo Paulo, eu creio que ele fala para todos aqueles crentes, não apenas a respeito daquele contexto imediato da ressurreição, mas desde o começo, quando ele exortava a igreja a ser unida, a igreja andar em comunhão. O problema das divisões tinha que acabar na visão do apóstolo Paulo, já que Cristo é a nossa esperança, é a única esperança. Então, firmes e constantes. E aqui eu quero apresentar alguns temas que o apóstolo Paulo falava, mas também o próprio Cristo e toda a igreja. Seja firme e constante na oração. E tem muitos irmãos que, infelizmente, quando é culto de oração, talvez seja o culto menos frequentado. Eu não tenho tempo. Mas Paulo fala mais do que nenhum outro, lá em Romanos, no capítulo número 12, versículo 12, se os irmãos puderem me ajudar aí, Romanos 12, 12, é um tema que está nas cartas de Paulo, não só na igreja de Corinto, que ele fala também oração. Olha o que é que Paulo diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e perseverai que a igreja na oração. Se é um tema que Paulo fala sempre, é oração. Paulo tinha intimidade com Deus, ele gostava de orar, aliás, ele precisava orar, jejuar,
ter essa intimidade com Deus. Então, deveria haver essa firmeza. E se a gente for para ver na igreja primitiva, no capítulo 2 de Atos, a partir do verso 42, a gente vai ver como os novos convertidos viviam na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja, ela andava de joelho. E hoje, meus irmãos, mais do que nunca, a igreja precisa orar. Esse tema não deve ser estranho para a igreja. A minha casa será chamada, reconhecida como casa de oração. Então nós somos identificados por uma vida de oração. Aliás, a igreja que não anda em oração, na verdade não sei se é a igreja, alguém já disse que não existe vida piedosa sem oração, sem buscar o Senhor. E se tem alguém que falou mais sobre oração, mais do que Paulo, foi Jesus. Ensinou parábola, ensinou a oração do Pai Nosso, ensinou sobre o dever de orar, sempre, nunca esmorecer. Infelizmente tem muitas pessoas esmorecidas, até para cantar se anima, até para fazer assim uma apresentação, mas quando chega na hora de orar, parece que perde a força. Diga para seu irmão, humildemente, você precisa orar mais. Diga para seu irmão. Você precisa orar mais. Eu recebo essa palavra. Nós precisamos orar mais. A gente vai ver Daniel com toda a sua vida. Ele pelo menos tinha 3 momentos de oração. 3. Uma certa vez chegou aqui um reitor, um professor de seminário, na época diretor. Ele disse que foi uma pesquisa em seminário, onde a maioria dos crentes passa 2 minutos por dia de oração. Isso é quase nada. É oração de flash, não é nada. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Alguém já disse isso? Nenhuma oração, nenhum poder. Aí tem ministérios caídos, enfraquecidos, sem força, lares divididos, tem tudo dentro dessa casa, menos palavra de Deus. É pessoas com a música do mundo, curtindo tudo, mas não tem mais meditação na palavra, frequenta qualquer ambiente e tenha cuidado com isso, porque você é crente, você é servo de Deus. E Paulo vai falar isso, que não vos conformeis com este mundo, mas deve ser transformado, inclusive no contexto de Romanos capítulo 12. Mas deixa eu avançar um pouquinho. Seja firme e constante, porque em primeiro lugar, Jesus Cristo é a nossa rocha. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 4, Paulo fala sobre isso. Veja bem aí, coloca aí, porque fica mais claro, elucida melhor quando a gente lê o texto. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra é Cristo. Veja aí, primeira carta aos Coríntios 10, versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e esta pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal é Jesus. Se a gente estiver bebendo em outra fonte, está errado. Devemos olhar para Cristo, nosso alvo é Cristo. Quando Pedro deixou de olhar para Cristo e reparou a força do vento, ele começou a afundar. Devemos olhar para Cristo. Uma igreja que quer estar firme e pretende ser firme e constante, o olhar dela está no autor da nossa fé, e o autor da nossa fé é Cristo. Se queremos uma união masculina firme, de homens resolutos, homens santificados, que buscam a Deus, deve olhar para Jesus. E muitas vezes, irmãos, a gente percebe no nosso dia a dia, pessoas se dedicando muito mais às coisas do mundo, às ideologias, do que o Evangelho de Cristo. Quantas vezes a nossa dedicação para Cristo tem sido muito pouco. Às vezes o nosso investimento é tão somente nas coisas terrenas. O investimento nas coisas espirituais, às vezes quase que não há. Isso é um perigo muito grande. Então aqui em primeiro lugar, Cristo, que é a nossa rocha, devemos olhar para Ele. Deus não se agradou da maioria deles. Esse contexto está lá em Números, no capítulo 25 em diante, quando Paulo fala que Deus matou muitos no deserto, mais de 23 mil, porque eram pessoas desobedientes a Deus, porque não queria nada com Deus. Então, meus irmãos, quem está firme e constante, ou pretende ser firme e constante, não apenas olhar para Cristo, mas também viver o Evangelho de Cristo. Há muitas pessoas que entraram no Evangelho, mas o Evangelho nunca entrou nela. Entraram na igreja, mas Cristo não transformou. E quem está em Cristo é uma nova criatura. E as coisas velhas já passaram. Como é que, pois, então vamos ter as mesmas práticas
se já estamos com Cristo. E o apóstolo Paulo em Filipenses, ele diz: vivei acima de tudo, homens, vivei acima de tudo, igreja, por modo digno do evangelho de Cristo, para não envergonhar o evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E tem muita gente envergonhando, e isso é crente? Andando desse jeito, ele é evangélico, ela é evangélica, e está muita gente escandalizando. E alguns dizem assim: eu vou dizer até o pastor, vê como tu vai age dentro de casa. Não convém que assim aconteça. Paulo diz para estar firme e constante, deve ser uma vida com Cristo, uma vida no evangelho, para ir para onde eu for, estando eu presente ou ausente, eu quero ouvir sobre vocês, no tocante a todos vós, que vocês estão firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando todos pela fé evangélica. Existe uma luta muito grande, mas às vezes não é pela fé evangélica. Muitos crentes estão incorporados em ideologias, um extremista à esquerda, outro direita, e é tanta luta, mas nunca vê esse vigor, essa luta no campo de evangelização, para ganhar almas para Cristo. Eu creio que a igreja entende muito bem o que eu estou falando. Chegam até brigar, chegam até separar, mas não faz isso por amor ao evangelho. E eu quero dizer que Jesus anda muito triste com essa geração. Alguém já disse, Rich Foster, diz que nós estamos numa geração que é uma geração que não tem profundidade mais bíblica, não tem mais intimidade com Deus, vive no mundo da superficialidade. Eu vou fazer uma pergunta a todos que estão aqui presentes, aos que estão em casa: qual foi o capítulo da Bíblia que você leu hoje? Não precisa responder. Qual foi o tempo que você dedicou hoje à oração? Hoje, não precisa responder não. Você vai ver o nível de cada um de nós. Muitas vezes estamos distantes, tão perto do reino, e às vezes até sem salvação. E Paulo manda aquela igreja se firmar na sã doutrina também. Irmãos, são tantos tópicos, eu já quero encerrar porque a hora já não permite. Ele diz que haverá tempo em que não vão suportar mais Bíblia. Tem gente que nem manda mais com a Bíblia, não vem mais para a escola dominical, não sabe o que é uma escola dominical. Tem alguns pastores até que deixaram de fazer a escola bíblica dominical. Às vezes à noite faz 10 minutos de estudo, mas a escola bíblica dominical é o maior seminário permanente da igreja e do crente. Você precisa de escola bíblica dominical. Domingo é para eu dormir, pastor. Você não está firme e constante. Você pensa que está. Você canta até bonito, parabéns. Mas se você não lê Bíblia, se você não ora, está enganando a si mesmo. Está na hora de despertar. Eu fiquei constrangido lendo esse texto, porque eu pensei: meu Deus, eu preciso melhorar muito. Enquanto eu lia e meditava, disse: meu Deus, eu estou em falta, eu preciso melhorar mais. Mas alguém pode dizer: mas pastor, o senhor está todo dentro da igreja. Não significa que eu leio aqui e minha meditação diária. Como é que está a minha meditação? Eu reconheço que preciso melhorar. Há muitos que passam o dia todinho nas redes sociais. É TikTok, é tanta coisa, mas Bíblia abandonou. E muitas vezes nem o coral, nem ensaia, não sabe nem a música, fica mexendo com a boca, mas nem cantar canta. A igreja é um lugar de ouvir a verdade. E o Espírito de Deus está triste com muitos que parecem ser crentes. Agora lá na sua dedicação, o primeiro no seu trabalho é o que chega mais cedo, é o que sai por último, é o funcionário do mês. Na igreja vai perguntar ao pastor, às vezes nem no mês aparece. Vê um domingo sim, 8 não. E às vezes são alunos, são frequentadores do culto de domingo à noite. Mas sabe cantar. E canta. Deus está querendo muito mais isso. Deus está querendo muito mais da gente. Para estar firme e constante, sem ler a palavra, só com H. Já ouviu esse negócio de H? Deus não se agrada com isso não, meu irmão.
Olha, está no tempo que Deus está em busca dos seus verdadeiros adoradores. A gente pode dizer, agora, quando é que a gente vai ver esse irmão agora? Foi no próximo aniversário, pastor. Eu digo, sangue de Cristo tem poder. Ele vai aparecer perguntando, qual é a cor da gravata? Como é que é o paletó? Irmão, sede firmes e constantes. Mas vamos lá, firme em Cristo que é a rocha, firme no Evangelho, na sã doutrina, porque os apóstolos, todos estavam ali também, consideravam ser o apóstolo, aprendia aos pés dos apóstolos, honrava a sua liderança. Tem pessoa que está nem aí com o seu líder, e diz que é de igreja tal, é mentira, faz tudo sozinho, nunca comunica a seu líder, e aí vem nem um líder imediato, acha que pode fazer tudo e fazer do jeito que quer, e nem comunica. Irmão, tu precisa ser mais firme e constante, conversa com teu líder, fala com teu pastor. Eu desço daqui a pouco do púlpito tranquilo, Senhor, eu entreguei tua palavra, eu gosto muito de cada um dos irmãos aqui, mas eu não vim aqui para agradar, eu vim aqui para agradar meu Deus. Infelizmente muitos estão em falta. Aliás, hoje muitas igrejas, muitos ficaram desigrejados. Hoje é marcado por pessoas que dizem, eu posso adorar em casa, não precisa de igreja não. Não preciso mais de igreja. A pandemia deixou essa herança, mas não é a pandemia só, é o desejo do coração. Paulo diz que nos últimos tempos, alguns irão apostatar da fé, por dar ouvido a espírito de demônios, e querem viver do seu jeito, ao seu bel prazer, não quer ser mais pastoreado, não ter mais aquela comunhão. Mas irmãos, eu quero terminar, porque sinceramente, não vai dar, a hora já passou, mas eu coloquei aqui algumas observações. Sejam firmes e constantes, mas isso para acontecer, a gente precisa ter maturidade cristã, tendo a Bíblia como manual de regra e fé. Você tem sua Bíblia? Eu faço uma coisa que eu gosto muito, eu tenho saudade daquele meu tempo. Quem tiver com sua Bíblia, levanta ela bem alto, com a Bíblia, deixa eu ver com a Bíblia. Pode levantar o celular também, porque tem que entrar o celular, né, que é a Bíblia, tem lá o celular, mas não levanta não, tá certo, eu entendo isso. Mas observe, eu sou do tempo assim, sabe, meu tempo é... Mas olha, tendo a Bíblia como manual de regra, fé e prática, Paulo diz isso também. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aí se você for para o Salmo de número 119, você vai ver excelência, para a gente esconder a palavra no coração, para não pecar contra Deus. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e o que mais? Luz para meus caminhos. E Paulo, o salmista diz assim, veja aí por favor, a importância da palavra, Salmo 119, veja aí o versículo 67, veja a importância da palavra, o que é que o salmista diz aqui, por favor, todo mundo comigo, vamos lá? Antes de ser afligido, mas agora, só depois que ele foi para o fundo do mar, que quase morria, que ele foi pregar. Você sabe quem é? Pronto. Andava errado, porque andou em desobediência. Mas o verso 71, para a gente terminar. Vou terminar. Para ser firme e constante, tem que obedecer, tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que andar com Deus, tem que andar em comunhão. 71, o que é que diz? Foi-me bom ter sido... Então, você quer ser firme e constante? Aprenda a Bíblia. Essa palavra é para mim e para você. Estuda a mensagem de Deus. Em nome de Jesus, vamos dizer amém?